Olá, tudo bem? Eu sou o pastor Marlon e você está no canal oficial do CI em Blumenau. Você ouvirá agora uma mensagem que pode transformar a sua vida. Se puder, venha nos visitar em um dos nossos cultos. Deus te abençoe. Mateus 27, a partir do verso 45. Quem achou, diga amém. E houve trevas sobre toda a terra, do meio-dia às 3 horas da tarde. Por volta das 3 horas da tarde, Jesus bradou em alta voz: Eloi, Eloi, lama sabachthani, que significa: meu Deus, por que me abandonastes? Quando alguns dos que estavam ali ouviram isso, disseram: ele está chamando Elias. Imediatamente um deles correu em busca de uma esponja, embebeu-a em vinagre e colocou-a na ponta da vara, e deu a Jesus para beber. Mas os outros disseram: deixem-no, vejamos se Elias vem salvá-lo. Depois de ter bradado novamente em alta voz, Jesus entregou o Espírito. Naquele momento o véu do santuário rasgou-se em duas partes, de alto a baixo. A terra tremeu e as rochas se partiram. Os sepulcros se abriram e os corpos de muitos santos que tinham morrido foram ressuscitados. E saindo dos sepulcros depois da ressurreição de Jesus, entraram na cidade santa e apareceram a muitos. Quando o centurião e os que com ele vigiavam Jesus viram o terremoto e tudo o que havia acontecido, ficaram aterrorizados e exclamaram: verdadeiramente este era o Filho de Deus. Amém? Se você pode, me ajude em oração, vamos orar. Pai, estamos agora, Senhor, diante da Tua Palavra, e a Tua Palavra é a Tua presença. A Tua Palavra, Senhor, revela a Tua vontade. E a Tua vontade, Senhor, é boa, é perfeita e é agradável. Que o Teu Espírito Santo agora se manifeste, Senhor, em nós e através de nós. Que a Tua boa palavra, Senhor, agora depure os nossos corações. A Tua palavra, Senhor, que é lâmpada para os nossos pés e que é luz para o nosso caminho. Que hoje todos nós sejamos iluminados pelo poder da Tua palavra. Senhor, liberta-nos de nós, nos leva a um lugar de crescimento, de avanço, nos tira, Senhor, da zona de comodismo e nos leva agora, Senhor, para um lugar de revelação da Tua vontade. Espírito Santo, nós cremos que o Senhor está aqui e que o Senhor é aquele que sonda mentes e corações. Vai agora levando, Senhor, a Tua palavra em cada coração e que aonde ela for plantada, Senhor, ali ela encontre uma boa terra que possa dar 30, 60 e até 100 vezes mais do que essa boa semente que está entrando. Pai, que o Senhor me ajude nessa noite a ministrar a Tua palavra como um ministro simples do Teu Evangelho, que não seja a palavra de homem, mas que seja a palavra de Deus, que não seja interpretação textual apenas, mas que seja a palavra rema, palavra do alto, palavra revelada. Muito obrigado, Senhor, porque até aqui o Senhor tem nos ajudado. A Ti, Jesus, nós damos toda a honra, toda a glória e todo o louvor, em nome de Jesus. Amém, amém, amém. Amém? Irmãos, a vida de Jesus, toda ela foi um desenvolver, um desenrolar de propósitos celestiais do Pai sobre a vida de Jesus. E os propósitos de Deus para Jesus era salvar a humanidade. A missão de Jesus nessa terra foi resgatar, foi reconciliar o mundo que estava perdido e nos reconectar de volta ao Pai. Essa missão do Senhor Jesus, ela foi instituída pelo Pai e ela foi facetada, fragmentada, dividida em pelo menos 3 grandes fases. A primeira delas que nós conhecemos, a fase natural, a vinda do Senhor Jesus até essa terra, quando o texto que nós citamos aqui na hora do louvor, Filipenses 2,5, que vai explicar o que Jesus, que era Deus e estava com Deus,
teve que fazer para chegar a essa terra, teve que fazer para entrar no nosso mundo. O texto vai dizer que, de sorte que haja entre nós o mesmo sentimento, o mesmo exemplo, a mesma atitude que houve em Cristo Jesus, o qual, sendo Deus, não teve por usurpação, não achou que ser igual a Deus era algo para apegar-se. Jesus, diante da possibilidade de descer à terra e nos salvar, ele não colocou a sua graduação de Deus, ele não colocou o seu título de Deus em prol de uma resistência a descer, em vir à terra. Pelo contrário, em detrimento à sua grandeza, em detrimento ao título de Deus, ele decidiu descer e nos salvar, nos ajudar. E para isso Jesus, o texto diz que esvaziou-se a si mesmo. Jesus, que é Deus, não caberia no nosso universo, não caberia no nosso mundinho. Ele é Deus, tudo foi feito por Ele, sem Ele nada do que foi feito se fez. O Criador sempre é maior que a criatura, o Criador sempre é maior que a criação, o Autor sempre é maior do que aquilo que Ele está fazendo, realizando. Então Jesus, para entrar no nosso mundo, no nosso universo, Ele precisou se esvaziar, se apequenar, se esvaziar ao ponto de entrar no ventre de Maria. Ele veio como uma semente santa, uma semente de Deus. O nascimento de Jesus não teve participação do homem. O Espírito Santo veio e um anjo declarou para José, o noivo de Maria, quando Jesus estava para nascer. E o anjo disse: José, não temas receber o que Maria está gerando, porque o que nela está sendo gerado provém do Espírito de Deus, provém do Pai, provém do alto. O anjo veio e declarou a José uma mensagem que também vale para mim e para você. Não tenha medo de receber o que de Deus está vindo para a sua vida. Não tenha medo de viver os sonhos do Senhor. Não tenha medo de abrir o seu coração para as coisas do alto. Não tenha medo de receber o que do céu está sendo enviado para você, porque isso é bom, porque tudo que vem de Deus é bom, diz a palavra. Então José recebe essa mensagem e Jesus então é introjetado, é liberado, é colocado no ventre de Maria e ali ele começa a se desenvolver. Esse Jesus na sua vida natural, na sua vida terrena, carnal e humana, biológica, desde o ventre começou a mudar a estrutura dos lugares por onde ele passava. Ainda não tinha capacidade de fala, ainda não estava do lado de fora, mas no ventre, por onde Jesus andava, ele ia mudando as estruturas dos lugares. A Bíblia vai dizer que Maria, quando já está grávida e sabe disso, ela vai visitar Isabel, a sua parente, a sua prima. E o texto diz que Isabel também estava grávida, fora da idade. Ela tinha recebido também de Deus uma dádiva, uma graça, de ser mãe, de gerar, de ter fertilidade, depois que a capacidade hormonal para gerar filhos já tinha passado. E assim continua acontecendo hoje. A capacidade humana, natural, e o tempo dos homens pode até estar passando para você, mas passarão os céus, passarão a terra, mas as palavras do Senhor jamais passarão. Então aquilo que Ele te prometeu lá atrás, quem sabe fazem anos que você está esperando que isso se cumpra. E a palavra do Senhor diz: escreve a visão em tábuas com letras grandes, para que até quem passe correndo possa ler a visão, a palavra que Deus te deu. Porque a visão, ela fala de um fim e se apressa para um fim. A visão e a palavra que Deus te deu, ainda que demore, espere, diz o texto, porque certamente ela virá e não tardará. Então Jesus é colocado no ventre de Maria e Maria vai visitar Isabel. E quando Isabel vê Maria e Maria cumprimenta Isabel, o texto vai declarar que Isabel foi tomada por uma presença, ela foi tomada por uma atmosfera de glória. E o que o texto bíblico relata é que Maria fala e Isabel, ao ouvir a voz de Maria, ela começa a dizer: quem sou eu para que a mãe do meu Senhor venha me visitar? Ela não sabia quem Maria estava carregando, ela não sabia ainda a grandiosidade do que Maria carregava.
Mas porque Jesus já estava na vida de Maria, quando ela falou com quem tem autoridade, ela falou com quem sabia o que carregava da parte de Deus. E quando alguém que carrega Jesus fala, as pessoas percebem, tem algo diferente nessa visita, tem algo poderoso nessa palavra, tem algo de Deus nesse negócio. E quando Isabel recebe aquele convite, aquela saudação, ela diz assim: quem sou eu? E isso é o que nós, homens e mulheres, devemos dizer todas as vezes que somos visitados pelo nosso Senhor. A Bíblia diz que o nosso Senhor, no Salmo 113, que a Carol recitou no louvor, vai dizer: aleluia, louvem os servos do Senhor, louvem o nome do Senhor, bendito seja o nome do Senhor, desde agora e para sempre, do nascente ao poente, louvado seja o nome do Senhor. Porque o Senhor está exaltado sobre todas as nações, e acima dos céus está a sua glória. Quem é esse Deus que reina em seu trono nas alturas, mas ele se inclina para contemplar o que acontece no céu, na terra, em Blumenau, na tua casa, no teu coração, na tua família? Ele é Deus, mas se inclina para ver, para visitar, para estar onde nós estamos. E foi isso que Isabel entendeu: quem sou eu para que a mãe do meu Senhor venha me visitar? Quem somos nós para que o Filho do Homem nos visite? Não é por habilidade, não é por mérito, mas é por graça. A graça que estava em Jesus nos alcançou, e assim foi naquele dia. Ele ainda no ventre, ele chega naquele lugar. E Isabel vai dizer: quando eu ouvi o teu cumprimento, a criança que eu gero, que está no meu ventre, começou a se mover. Aonde Jesus passa, ainda que incipiente, ainda que informe, ainda que no começo, era o começo da vida de Jesus, mas quando ele chega, ainda que carregado no ventre, ninguém via, era apenas a presença. Quando a presença de Jesus chega, aquilo que de Deus as pessoas carregam, porque o que Isabel carregava era também um filho de Deus. Esses projetos de Deus começam a se mover. Aonde Jesus entra, sonhos de Deus que estavam travados começam a ser liberados para a glória do Pai. Projetos, palavras, aquilo que veio do alto para a tua vida e que talvez até hoje estava travado. A presença chega, e quando ela chega, os sonhos de Deus se movem. Isabel vai dizer: o menino se moveu no meu ventre, saltou, diz a palavra. E ela vai dizer que ele saltou não de tristeza, não de preocupação, não de dor, mas ele saltou de alegria, disse Isabel. Essa é uma outra marca de quando Jesus, o Rei da Glória, chega, quando ele entra em um lugar. As pessoas às vezes nem percebem, mas uma alegria vai tomando conta do ambiente. Uma alegria vai tomando conta da casa, uma alegria vai tomando conta do casal, uma leveza vai acontecendo, porque Jesus, ele foi ungido com óleo de alegria, diz a palavra. E a alegria do nosso Senhor Jesus, ela é a nossa força. Nós alegramos o Senhor e essa alegria volta em força, em vigor. Por isso que é melhor obedecer do que sacrificar, porque quando obedecemos ao Senhor, nós alegramos o Senhor e isso volta com força. Não é por violência, não é por constrangimento, mas é alegrando o nosso Deus em obediência que recebemos dele a força, porque a alegria do Senhor é a força da igreja. Então Jesus, quando chega naquele ambiente ainda no ventre, começa a mudar tudo, o que estava parado se move. O que estava triste começa a saltar de alegria. Aquela que escuta a palavra, agora entende que algo lindo está acontecendo e não se sente digna. Maria passa ali alguns meses com Isabel e depois volta para casa. E quando ela vai voltar para casa, encontra José, o marido que estava agora esperando a sua noiva. E percebe que a noiva está grávida, eles não tinham tido relação e então José decide deixar Maria, mas não queria prejudicá-la, não queria fazer mal a ela, e o texto diz que ele queria deixá-la secretamente. A pena para adultério era morte naquela época, apedrejamento. Se José publicamente declara a gravidez de Maria e não teria uma explicação natural para isso, certamente ele colocaria a vida dela em risco. Mas o texto vai dizer algo lindo sobre José. O texto diz que ele era um homem justo.
Ele era justo e carregava a justiça de Deus dentro do seu coração. E quando Maria chega, parece que uma grande injustiça está acontecendo. Ele não sabia o que era, mas ele vê a sua justiça interna sendo confrontada com uma injustiça externa, que era a sua noiva grávida, e não era dele. Aí a aula é que José não se revolta, José não fala no ímpeto, José não age de maneira impetuosa, de maneira, às vezes, como nós agimos, tempestuosa. O texto diz que ele estava pensando no que fazer, ele estava pensando em como deixá-la secretamente, porque apesar de aparentemente estar vivendo uma injustiça, ele não iria trocar a justiça de dentro por aquilo que estava sendo injusto do lado de fora. Por onde você passar, a justiça que está dentro não será corrompida pelo ácido do lado de fora. O mundo é mau, no mundo teremos aflições, mas tenham bom ânimo, foi Jesus quem disse, eu venci o mundo, vocês vencerão. E por causa dessa justiça que ele carregava, algo poderoso acontece. Um anjo vem e diz a ele o que nós acabamos de comentar, José, não tenha medo. Não tenha medo de receber Maria, porque o que ela está gerando vem do Espírito, provém do alto, é projeto de Deus para a tua vida. E isso acontece em sonhos, diz a palavra. Essa é uma outra marca de quando Jesus entra. Quando ele entra, quem está esperando por ele, ou quem está aguardando nele, começa a ter sonhos que vêm do alto, e não pesadelos que vêm da terra. Enquanto ele esperava, Jesus chegou, e quando Jesus chega, o marido começa a ter sonhos, diz a palavra. Você que está buscando aqui, talvez o teu marido está longe dos caminhos do Senhor. Se você se encher de Jesus, você vai voltar para casa e o teu marido começará a ter sonhos com o céu e não com a terra, para a glória de Deus. Os teus filhos vão começar a sonhar com as coisas do alto. A tua casa será envolvida pela glória de Deus. O que é do alto, boa dádiva, dom perfeito, que desce do alto, isso descerá sobre a tua casa e a tua história nunca mais será a mesma. Assim é quando Jesus entra. A vida natural de Jesus, a primeira fase foi marcada por milagres, por sinais, por maravilhas. Jesus, por onde andou, liberou sinais e prodígios. Aos 30 anos de idade, Jesus vai ao Jordão. E lá no Jordão ele vai encontrar um homem que era um profeta. Jesus vai chamar João de o anjo, que foi enviado antes dele para preparar o caminho, para anunciar. A profecia declarava que antes de Jesus vir à terra, Deus levantaria um homem, um anjo, um mensageiro, que iria preparar um povo bem disposto para a sua vinda. E esse homem era João. João, ele foi criado em um ambiente separado, destacado, vivia nos desertos. Tinha uma alimentação diferenciada, não comia o que todos comiam, não bebia o que todos bebiam. Ele foi consagrado ao Senhor e ali viveu uma vida casta, uma vida separada. Deus chama João e ele começa então a batizar o povo no Rio Jordão. O batismo de João era o batismo do arrependimento e perdão dos pecados. Ele batizava o povo nas águas, na imersão, para que os pecados do povo fossem perdoados. Mas João declarava para a humanidade, para aqueles que ele pregava, ele sempre dizia: eu batizo vocês com água, para perdão dos pecados. Mas no meio de vocês está um do qual vocês não conhecem, do qual eu não sou digno de me abaixando, desatar as correias das suas sandálias. Esse vai batizar vocês com o Espírito Santo e com fogo, diz a palavra. Ele estava declarando: eu estou fazendo algo que o Pai mandou, mas tem um no meio de vocês que quando ele se revelar, ele vai batizar vocês não é apenas com água, mas é com o Espírito do Deus vivo, e esse Espírito vai trazer fogo para vocês. Vocês não vão viver mais uma vida morna, uma vida fria, não, vocês vão viver uma vida de avivamento, uma vida no fogo de Deus. Quando Jesus entra, a vida muda. Quando Jesus entra, o pecado é confrontado.
Quando Jesus entra, aquilo que contraria a vontade do Pai é deixado de lado, porque o fogo do Senhor vai consumindo o mal e vai purificando aquilo que é bom. Então é nesse ambiente que Jesus se aproxima agora no Jordão, e lá João está batizando. João pregava declarando essas verdades sobre Jesus e colocando esse sonho na mente do povo. O Messias virá, o libertador virá, o nosso resgatador, ele vai acontecer, ele chegará. O povo que ouvia João, o profeta do deserto, esperava que um guerreiro se levantasse. Esperava que um rei viesse, o rei da glória aparecesse para então libertar o povo da opressão de Roma. E em um belo dia, o olhar de João se cruza com o olhar do Messias, do Salvador, de Jesus, o Cristo. E quando João vê Jesus, ele vê o Espírito Santo descendo sobre Jesus e repousando sobre ele, ficando sobre ele. E João vai dizer: eu não o conhecia, mas aquele que me mandou batizar, ele disse, aquele sobre quem o Espírito descer e repousar e permanecer sobre ele, esse é o que batiza com o Espírito Santo e com fogo, esse é o Messias, esse é o Salvador do mundo. E quando João vê Jesus, ele declara: eis o Cordeiro de Deus, que tira, que arranca, que lança fora o pecado do mundo. Não existe transgressão mais forte que o Cordeiro de Deus. Não existe pecado que não possa ser incluído nessa lista de pecados que Jesus veio para arrancar e levar embora. Não existe um erro tão grave que um ser humano tenha cometido que não tenha estado na lista dos pecados que o Cordeiro de Deus levou embora. Ele é o Cordeiro imolado antes da fundação do mundo, diz a palavra. Jesus então se aproxima. Conjecturo que naquele dia a multidão foi se abrindo e Jesus foi entrando. João começou a olhar para Jesus e dizer: não, você não pode ser batizado por mim. Eu não sou digno de te batizar. Eu devo ser batizado por ti e tu vens a mim. E Jesus vai dizer: façamos assim para que se cumpra toda a justiça. Perceba que Jesus era o Rei da glória vivendo na terra, mas quando ele chega naquele lugar, já tinha alguém fazendo o que ele iria fazer. E se tem alguém fazendo o que a gente já faz e é instituído por Deus, a gente se submete para cumprir toda a justiça. E espere o tempo, porque lá na frente o Senhor vai te levantar para fazer aquilo que Ele te enviou para fazer. Jesus ali dá uma aula de humildade e uma aula de submissão. Jesus dá uma aula para o povo dizendo: eu não preciso derrubar ninguém para assumir o lugar que é meu, é o Pai quem vai me colocar lá um dia. Eu não preciso arrombar portas, porque eu tenho um Deus que abre porta, e porta que Deus abre ninguém fecha. Eu tenho um Deus que é comigo, e o meu Pai, Ele pega aquele que está no monturo, diz a palavra, e coloca assentado sobre os príncipes do seu povo. Jesus dá uma aula de humildade e diz: não, se você foi mandado batizar, eu quero ser batizado por você. Então ele vai e desce as águas, e quando Jesus é batizado, quando ele se levanta das águas do Jordão, o Espírito Santo desce em forma corpórea sobre Jesus. Todos naquele ambiente estão ali e percebem, e os céus se rasgam, diz a palavra. E do alto uma voz foi liberada, a voz de Deus, falando sobre o Filho. Todos que estavam ali ouviram essa voz, o céu se rasgou e uma voz foi declarada: esse é o meu Filho amado, em quem eu tenho prazer. Hoje esse Filho amado não está apenas no Jordão, não está mais na cruz, não está apenas onde esteve na cova, não. Hoje esse Filho amado está dentro de cada coração que o aceitou como único e suficiente Salvador. E aonde esse Jesus está, uma voz é declarada: Ele é amado e eu tenho prazer onde Ele está. O Senhor tem prazer na sua vida, Deus tem prazer em você. Se você carrega Jesus, aonde você entra, um prazer é liberado dos céus. Nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus.
Jesus é o verbo, Ele é o caminho, Ele é a verdade e Ele é a vida. Depois do batismo, depois de ser cheio do Espírito, Jesus é conduzido para o deserto. Era um ensino para mim e para você, dizendo, depois que uma liberação pública de autoridade for dada a vocês, não esperem que na sequência venham flores. Depois que uma promoção no emprego acontece, depois que uma elevação de nível é dada, depois que uma graduação chega, depois que você é promovido, depois disso não espere flores, depois disso tem um deserto. Cheio do Espírito Santo, ele foi levado ao deserto, diz a palavra. E não foi pelo inimigo, foi a mão do próprio Deus que conduziu, foi o Espírito de Deus que levou ele para aquele deserto. E qual era a ideia de Deus em levar o filho para aquele lugar? Era para dar uma aula para mim e para você, de que os desertos dessa vida não são capazes de matar os filhos de Deus que carregam Jesus. Esse deserto que você está passando vai acabar, vai acabar, vai acabar, vai passar. Fique firme, carregue Jesus, não deixe Ele para trás. É a presença que vai te proteger nesse deserto. Sobre nós repousa a palavra do Salmo 91. Aqueles que habitam no esconderijo do Altíssimo, na sombra do Onipotente descansarão. Descansar na sombra quando você está em um lugar desértico é uma dádiva de Deus. Conseguir uma sombra em um lugar onde não existem árvores é uma dádiva de Deus. Ainda que você esteja em um deserto, se você estiver habitando no esconderijo do Altíssimo, você terá descanso na sombra do Onipotente, diz a palavra. Para descansar na sombra significa que aquele que está fazendo sombra para você está na luz. Não existe sombra se não estivermos na luz. O texto está dizendo exatamente isso. Te encosta no teu Senhor, porque o teu Senhor está debaixo da luz do Pai, e Ele vai fazer sombra que vai te guardar. Não é sombra de trevas, mas é sombra de alguém que está na luz. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, na sombra do Onipotente descansará. Direi do Senhor, Ele é o meu Deus, o meu refúgio e a minha fortaleza. E nele eu confiarei, porque Ele nos livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Ele nos cobrirá com as suas penas. E debaixo das suas asas, eu e você e a nossa família estaremos seguros, diz a palavra. Quem sabe o deserto para você está sendo longo. Um período de dificuldade intensa, e quem sabe no teu coração, em alguns momentos você até pensou, olha, eu acho que é mais fácil retroceder, voltar, eu acho que é mais fácil fazer de outra maneira. Eu quero te encorajar, meu irmão, você não sabe quando esse deserto acaba, mas o Senhor, o teu Deus, já tem a data para o final dessa prova no seu calendário. Apenas continue marchando em fé, porque aquele que te prometeu, Ele é fiel para cumprir. Ele é fiel. Jesus então vai ao deserto e é provado, é tentado. O inimigo se apresenta a Jesus e depois de 40 dias naquele lugar inóspito, o inimigo se apresenta ao Senhor e diz, se tu és o Filho de Deus, transforme essas pedras em pães. O inimigo vem e se apresenta tentando pegar Jesus em uma fraqueza, em uma debilidade. Jesus teria poder para transformar pedras em pães. Ele teria, Ele era Deus. Mas Jesus tinha algo no coração. E é isso que Ele vai dizer ao inimigo. A minha carne pode estar fraca, eu posso estar fisiologicamente precisando de nutrientes, eu posso estar humanamente debilitado, o lugar é ruim, eu careço de alimento para o meu corpo, mas nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Talvez te falte o dinheiro, mas se você tiver uma palavra, essa palavra vai te gerar riqueza para a glória dEle.
Talvez você está batendo em portas que estão fechadas, mas se você tiver uma palavra, você bate na porta, está fechada hoje, mas amanhã você se levanta e diz, eu vou de novo. Períodos difíceis que tentam nos amedrontar, nos deixar longe da presença, mas uma palavra alimenta o nosso espírito. Nem só de pão viverá o homem. O pão nosso de cada dia o Senhor vai nos dar, Ele garantiu. Mas quando o pão estiver escasso, levante os teus olhos para os montes, porque é de lá que vem o teu socorro. Porque quando a conta estiver no vermelho, levante os teus olhos, porque é de lá que vem a salvação. Porque quando a família abandonar, levante os teus olhos, porque o Senhor, o teu Deus, jamais se esqueceu de ti, diz a palavra. Ainda que uma mãe se esqueça de um filho que amamenta, quem sabe a tua dor é essa, a tua família te esqueceu. E quem sabe a culpa não é deles, foram erros nossos. Coisas que nós fizemos e que afastaram eles, e agora a gente perece, e o Senhor está dizendo, ainda que a família se esqueça, eu, o Senhor, o teu Deus, jamais me esquecerei de ti. O nosso Deus é o Deus do filho pródigo, que saiu, pegou a herança, gastou tudo, fez tudo errado, mas um dia caiu em si, diz a palavra, levantou os olhos e disse, eu estou aqui nesse lugar perecendo de fome, e os funcionários do meu pai têm pão para se fartar, levantar-me-ei, irei ter com meu pai, e direi, pai, eu pequei contra ti, pequei contra o céu, eu não sou mais digno de ser chamado teu filho, me trata como um dos teus funcionários, e está tudo certo. E ele agora volta, e ele faz o caminho de volta, e quando ele chega, ele encontra o pai, e o pai, que é a representação de Jesus, o pai que é a representação de Deus, vai dar uma aula. Ele vai estar na porta, e quando o filho chega, ele sai correndo ao encontro do filho. Talvez você esteve afastado até aqui, mas hoje você deu um passo, veio à igreja. Pode ter certeza, o Senhor, o teu Deus, está correndo para te abraçar. Você talvez fez um pequeno esforço dizendo, tá, eu vou. E o Senhor está correndo na tua direção e dizendo, eu estava com saudade de você. Eu promovi toda essa reunião por tua causa, porque eu queria que você me ouvisse uma vez mais, para te dizer que o que o mundo disse é mentira, o que vale sobre você é a minha palavra. Em Cristo Jesus você continua sendo filho e mais do que vencedor. A tentação continua. E o inimigo vai transportar Jesus agora para o pináculo do templo. O inimigo vai levar Jesus para o lugar mais alto da igreja, do templo, do santuário. O inimigo vai colocar Jesus como o principal da igreja. Era o lugar que Jesus iria ocupar depois da cruz do Calvário. Depois de vencer a morte, Jesus se tornaria o cabeça da igreja. E o inimigo sabe o lugar que Jesus ocuparia e leva Jesus para o lugar que seria dele, mas leva antes da hora. Porque o inimigo até pode nos promover, mas faz isso antes da hora com um propósito: te dar a família antes da hora, quando você não está preparado para depois promover uma queda. Te dar uma promoção, um lugar público de evidência antes da hora, para promover uma vergonha pública, uma queda. O inimigo leva Jesus naquele lugar alto e diz, lança-te daqui abaixo. Porque toda promoção que vem do inimigo tem por trás sempre um subsídio para a queda. Todo negócio que parece rentável aqui, mas que está enrolado por trás, se não é na luz, se não é em Deus, lá na frente, é uma substância perigosíssima para a queda. E Jesus olha para o inimigo e declara, não tentarás ao Senhor teu Deus. Eu não vou entrar em situações de risco, eu não vou entrar em situações para provar quem eu sou, não, eu sei quem eu sou e sei quem o meu Pai é, eu não tentarei o meu Deus. É aquilo que a gente sabe que é errado, mas fica tentando, dizendo vai dar certo. É aquilo que a palavra deixa explícito, é pecado, não faça, não vai por aí, mas a gente diz, não, está tudo certo, os tempos mudaram, não, a palavra de Deus continua sendo Deus e a vontade dEle, e Jesus é o mesmo ontem, hoje e será eternamente.
nós adaptamos, ele não adapta. E o texto vai dizer que a tentação continua aí, então por fim, o inimigo vai pegar Jesus e levar ao alto de uma montanha. E naquele lugar ele vai mostrar os reinos e as riquezas dos reinos da terra. Um dos evangelistas vai escrever que ele mostra de relance. E vai dizer a Jesus: se você prostrado me adorar, eu te darei todas essas riquezas. Se você prestar culto a mim, eu te darei tudo isso, porque a mim me foi dado. O inimigo estava dizendo: eu posso te dar as coisas da terra. Sim, ele pode. Na força do braço a gente até consegue as coisas da terra. A própria palavra diz que nem sempre o mais veloz é o que vence a carreira. Nem sempre o mais forte é o que vence a batalha. E às vezes o sábio não tem pão, diz a palavra. No mundo nós teremos aflições e negócios escusos e coisas que são nas trevas, até dão certo durante um tempo aqui na terra. Mas Jesus vai dar uma aula dizendo: eu não quero as coisas da terra. E ele vai dizer para o inimigo: também está escrito: prestarás culto somente ao Senhor, o seu Deus, e só a Ele servirás. Talvez para manter a sua fé você tenha passado por lutas. Quem sabe para manter a sua convicção lá na empresa. Não é nem uma luta pela fé, é uma luta moral para não fazer o que é errado. E parece que todo mundo vai progredindo, vai dando certo, e você virou uma ilha. Eu quero declarar as palavras de Deus sobre a tua vida. Passarão os céus e passarão a terra, seca-se a erva e murcha-se as flores, mas as palavras do Senhor jamais falharão. E sobre a tua vida vale o que a Bíblia diz: quem é de Deus, o maligno não lhe toca. Jesus vence essa tentação, e aí agora vai voltar agora para começar o seu ministério. A sequência de um homem de Deus e de uma mulher de Deus é exatamente essa. Primeiro ser cheio, e a sua chegada para ser cheio do Espírito para Jesus foi submissão. Foi entrar em um lugar de aceitar quem já estava fazendo o que ele foi enviado para fazer. Por isso, por ser submisso, ele foi cheio. Quem é cheio de Deus é aquele que é vazio de si. Quem vai ser preenchido por Deus são aqueles que dão espaço para que Deus preencha. Qual o espaço? O espaço vazio. Sabe o que de mais poderoso eu e você podemos dar para Deus? Espaço. Sabe o que de mais poderoso eu e você podemos dar para Jesus? Espaço. A Bíblia vai dizer que certa vez uma mulher, ela estava com uma grande dívida. E o seu marido era um homem de Deus, ele servia ao Senhor, servia a um dos profetas da época. E quando ele morre, ele deixa uma grande dívida. E aquelas pessoas que estão agora cobrando essa dívida vão e agora querem levar os filhos dessa mulher como pagamento dessa dívida. Essa mulher vai até o servo de Deus, vai até o profeta, vai até o homem de Deus da época, e ela conta a história e ela diz: tu sabes que o meu marido era um homem reto, era um homem de Deus, e ele morreu sem que nós pudéssemos pagar essa conta. Uma dívida feita por outros ficou agora para essa mulher. E ela vai ao homem de Deus dizendo: eles querem levar agora os meus filhos, eles querem levar a única coisa que me sobrou. E o profeta vai dizer a ela: o que você tem em casa? E ela diz: eu tenho um pouquinho de azeite em uma vasilha. Deus vai usar o profeta dando uma instrução: então você vai fazer o seguinte, vai nos seus vizinhos, pegue todas as vasilhas que você puder, pegue muitas, leve para dentro da casa, feche a porta, tu e os teus filhos, e comece a derramar o azeite. E essa mulher vai e pede as vasilhas. Ela pede muitas vasilhas emprestadas e coloca tudo ali dentro. E ela começa a derramar o azeite e um milagre começa a acontecer diante dos seus olhos.
Ela vai derramando o azeite, e o azeite enche a primeira vasilha, e enche a segunda, e vai enchendo, e daqui a pouco toda a casa está cheia de unção. Porque quem obedece por fé, começa a ter um nível de unção aumentado dentro de casa. Mas o milagre aconteceu porque essa mulher deu algo para Deus. E o que ela deu? As vasilhas não eram dela. O azeite que ela tinha não era o suficiente para pagar a dívida, era só um pouquinho. Um milagre poderoso que mudou a história dessa mulher aconteceu. E o que ela deu? Se as vasilhas não eram dela e o azeite era pouco. O que ela deu foi o espaço vazio dentro de cada vasilha. O que Deus está esperando para nos encher com algo poderoso é um espaço dentro do coração. Esse espaço que ela deu não foi na praça, não foi em público, não foi na igreja. Sabe aonde Deus pediu para ela dar espaço? Foi em casa, foi no secreto. Talvez você não precise contar para ninguém aqui, mas aqui dentro, quietinho, você está dizendo: se isso tudo é verdade, eu quero te dar um espaço, Jesus. Se isso que está sendo pregado aí é verdade, eu quero te dar espaço na minha vida, Senhor. Se tu tem poder para me encher com esse óleo poderoso que vem do alto, esse óleo que não é da terra, se tu tem poder para me ungir, Senhor, então eu quero te dar um espaço. E talvez você está dando esse espaço de portas fechadas, ninguém está vendo, mas o Senhor, o teu Deus, que contemplou aquela mulher no secreto, é o Deus que pede para nós orarmos em secreto, fechar a porta e orar no secreto. E quando orar no secreto, o Deus que vê no secreto te recompensará publicamente. Aquela mulher viveu uma experiência poderosa, deu espaço no secreto e depois foi honrada publicamente. Porque o texto vai dizer que o profeta declarou: agora, mulher, tu vende todo esse azeite, paga as tuas contas e vive do resto. Certa vez uma mulher chegou para Jesus e pediu ajuda para sua família. E Jesus falou: mulher, não é sábio, não é prudente pegar o pão dos filhos e dar aos cachorrinhos. E aquela mulher em fé implora dizendo: Senhor, mas até os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa dos seus senhores. Aquela mulher estava dizendo: eu não preciso de um pão completo, Senhor, eu sei que tu tem tanto poder, que se o Senhor liberar apenas uma fagulha, isso vai me satisfazer para o resto da vida. Quando aquela mulher tem a casa cheia de azeite, o profeta diz: vive só com o que sobrar. O que Deus vai fazer na tua vida é tão grande que você vai viver só com a sobra. Você vai viver, não é na risca, não, a medida do Senhor é primeiro calcada, depois é sacudida e por último é transbordante, vai ter para você, para a tua família, para os teus, não vai faltar, você vai viver com aquilo que Deus te der e vai sobrar. Jesus volta aí e começa a exercer o seu ministério. O seu primeiro milagre vai acontecer em uma festa. Jesus é convidado a ir a um casamento em Caná da Galileia. Naquele ambiente, uma festa está sendo desenvolvida, um casamento, uma família está começando a se estruturar, está começando a sua vida. O texto diz que o casamento era em Caná da Galileia. Caná da Galileia, a tradução, a raiz etimológica significa cana-oca. O que se espera de uma cana é que ela tenha conteúdo, doçura. O que se espera de uma cana é que dentro da casca ela tenha sabor. Ela tenha preenchimento, que é o que vai dar a ela resistência, que é o que vai dar a ela longevidade, que é o que vai fazer dessa cana algo verdadeiro. E esse casamento estava começando mal. Ele estava começando em um lugar de canas ocas, bonito por fora, sorrisos por fora, mas do lado de dentro, uma casa vazia. Do lado de fora uma aparência, mas por dentro sem doçura, sem conteúdo.
E a boa notícia para aquele casamento, e a boa notícia, quem sabe, para os teus relacionamentos que talvez estejam como canas ocas, é que lá naquele dia Jesus foi convidado para estar nesse lugar. E eu creio que você também já convidou Jesus para andar na sua vida, e Ele vai colocar conteúdo naquilo que está oco para a glória dEle. O texto diz que o casamento está rolando. Casamento dos judeus, em média, são 7 dias de festa, celebração. Não se sabe em que dia das festividades, mas em um momento da festa o vinho acaba. A mãe de Jesus percebe que o vinho acaba e vai falar com Jesus. E ela vai dizer: filho, eles não têm mais vinho. Jesus se vira para sua mãe e diz: mulher, o que nós temos em comum com eles? Ainda não é chegada a minha hora. A mãe de Jesus olha para os serviçais e vai dizer: façam tudo o que ele mandar. Esse texto é lindo porque contém 3 estirpes de gente que hoje estão andando sobre a terra. Os primeiros que estavam naquela festa foram aqueles que acabaram com o vinho. É a categoria de gente que anda sobre a terra e está em todos os lugares, que se chama consumidores. É gente que aonde está apenas consome, apenas subtrai. É gente que anda conosco, mas só rouba energia, só suga. É pessoa que está no ambiente, mas só está ali enquanto o ambiente, a empresa, o lugar tem algo para lhe dar. São os consumidores. Naquele ambiente também tinha alguém muito importante, muito relevante, os servos. São aquelas pessoas que aparecem pouco, mas o milagre só vai acontecer porque tem servo naquela casa. Quando Jesus vai falar, não fala com o dono da festa. Quando Jesus vai falar, não fala com a mãe. Quando Jesus vai fazer o milagre de transformar água em vinho, Ele fala com os servos, porque servo escuta a voz do seu Senhor. Às vezes os servos não têm nem nome. Às vezes os servos são rejeitados. Às vezes os servos são esquecidos. Às vezes os servos são invisíveis sociais. Entram em ambientes e não têm relevância alguma para o mundo natural. Mas se você é um servo, em nome de Jesus, se mantenha firme, porque chegará uma hora que o Rei da Glória vai falar e um milagre poderoso vai acontecer através da tua vida. Aquela empresa ainda não caiu porque tem servo lá orando. Essa família ainda está de pé porque tem uma mãe e um pai que oram. Os servos são aqueles que mantêm a casa de pé. E por último, naquela casa tinha alguém que fez o papel de intercessora. Os intercessores são aqueles que observam e têm sensibilidade para entender a dificuldade dos lugares. O espírito do intercessor é aquele que está no lugar não apenas para consumir, mas em vendo um problema, ele não consegue ficar alheio, ele vai e conta para Jesus. Os intercessores não contam para os outros. Os intercessores não falam das dificuldades dos outros para outros, eles falam para Jesus. Eles choram para Jesus. Eles confiam em Jesus. Eles creem que eles não podem, mas Jesus pode, porque tudo podemos naquele que nos fortalece. E a intercessora era a mãe, era Maria. A intercessora agora estava ali dizendo: filho, eles estão em dificuldade, filho, faz alguma coisa. E Jesus, antes de se mover, vai dar uma aula sobre o tempo e sobre o modo como Ele age. A dificuldade estava ali, o vinho tinha acabado, mas Jesus não se moveu por causa da dificuldade. Jesus não se move para solucionar problemas, Jesus se move debaixo de propósito.
Porque tem problema que a gente cria e se Jesus solucionar não vai dar em nada, não vai mudar o roteiro. Agora, se tiver propósito, te prepara, o milagre virá, porque aí a glória não será dos homens, a glória será de Deus. Jesus diz: mãe, ainda não chegou a minha hora. E Maria recebe aquela palavra, olha o coração de um intercessor. Está orando para o filho ser curado hoje. E vai fazer o exame, e aí o diagnóstico diz ainda está doente. Mas o coração de intercessor não para no primeiro diagnóstico, ele continua orando, dizendo: o meu Senhor não curou ainda, mas vai fazer alguma coisa pelo meu filho. O coração de intercessor é aquele que faz o concurso uma vez, duas, três, não deu certo, mas se lembra, foi o meu Senhor que mandou fazer, uma hora essa porta vai se abrir, porque porta que ele abre ninguém mais fecha. Maria ouviu do Senhor uma palavra negativa dizendo: mãe, não chegou a minha hora. Para qualquer um sem intimidade com Jesus, essa palavra bastava para desistir. Algumas vezes recebemos de Deus uma palavra dizendo: ainda não para essa viagem, ainda não para esse relacionamento, ainda não para essa faculdade, ainda não. Ele não está dizendo não, ele está dizendo ainda não chegou o tempo, te acalma. E Maria, quando recebe essa palavra ainda não, olha o que ela faz. Ela olha para os servos e ela vai dizer: façam tudo o que ele mandar. Ele tinha acabado de dizer ainda não. Só que quem tem intimidade com o Senhor sabe que o ainda não significa: daqui a pouco ele se levanta e vai mudar a minha história. Daqui a pouco ele dá uma palavra que muda a minha vida. É daqui a pouco, é o de repente dele, vai acontecer. Se preparem. Era isso que a intercessora estava dizendo para os servos: se preparem, ele vai entrar em ação, se preparem. Ele vai falar: eu conheço meu filho, ele não deixa um justo sem resposta. O nosso Jesus é fiel, igreja. O nosso Jesus não nos abandona, o nosso Jesus, ele é fiel. Aquele que prometeu é fiel para cumprir, diz a palavra. E quem sabe o milagre, a palavra, o que você precisa é grandioso demais para você. Mas você serve a um Deus que governa céus e terra, e Ele tem poder para com uma palavra botar essa casa de pé, para com uma palavra mandar esse nódulo embora, para com uma palavra te libertar desse mal, para com uma palavra. E Jesus então vai falar com os servos. E Jesus vai dizer: encham essas talhas. Haviam ali 6 talhas que serviam para a purificação dos judeus. Eles se lavavam antes de entrar na casa, antes de comer. Jesus vai usar agora aquele recipiente que guardava água para lavar o lado de fora do corpo. Para fazer algo poderoso, para usar aquele ambiente que servia para lavar o lado de fora, agora para transformar em um recipiente que vai guardar um vinho que vai mudar o ambiente do lado de dentro das pessoas. Jesus diz: encham as talhas. O termo que Jesus usa não é preencham. Tem gente que está esperando água ser transformada em vinho, mas está já com uma água antiga de reserva ali dentro. Deus vai mudar a tua história e hoje eu quero te encorajar: joga a água velha fora. Mas tem um restinho, pastor, vamos aproveitar. Não, Ele quer fazer tudo novo. Ele quer fazer tudo novo. Ele é um Deus que tira a água da rocha, Ele não precisa de nada, Ele só precisa de espaço, dá o espaço todo para Ele. Até agora eu fiz do meu jeito, até agora eu tentei, então hoje, por favor, deixa Ele jogar essa água velha fora. Vira essas talhas, deixa elas vazias. E os servos vão começar a encher essas talhas com água nova. A Bíblia vai dizer que a água é a palavra.
Nessa noite todos nós estamos diante de Jesus, o nosso pastor. Eu aqui sou apenas um intermediário, um interlocutor, mas quem está falando é o Rei da Glória. E quando Ele fala, águas começam a rolar. Ele fala como voz de muitas águas, diz a palavra. Ele é como uma torrente de águas. Quando Ele fala, é inquestionável, é Ele falando. E para aqueles que desejarem se esvaziar, Ele vai encher de água nova. Ele vai encher de uma água que não apenas vai lavar o lado de fora, mas vai entrar saciando a sede do lado de dentro. O texto diz que os servos obedecem. E depois que as 6 talhas estão cheias de boa água, água nova, o Senhor Jesus vai dar uma ordem dizendo a um deles: tirem agora a água e levem ao mestre-sala e deem para que ele prove. E esses homens agora vão tirar uma pequena porção e vão levar ao mestre-sala. E quando eles dão aquele homem que está sendo o governante da festa, ele vai provar a água feita em vinho, a água que se transformou em vinho, e quando ele toma, ele vai dizer ao noivo, ao dono da casa, aquele que tinha lugar para a água, aquele que tinha espaço, aquele que promoveu a festa, aquele que estava em Caná da Galileia, numa vida de aparência, olha o que agora ele vai ouvir do servo que está cuidando da festa. Todos colocam primeiro o bom vinho. Todos querem primeiro impressionar com o que tem de melhor. Todos se apresentam primeiro mostrando as suas qualidades. E depois que as pessoas já conhecem, então se apresenta aquilo que é de qualidade inferior. Depois que apresentamos o nosso melhor, então depois a gente coloca aquilo que são as falhas, os erros. Mas você não, você é um homem muito honrado, porque você guardou o melhor vinho para o final. Quem sabe até aqui a sua vida tenha sido uma vida sem graça, sem cor. Essa é a noite que o Senhor te trouxe aqui para transformar essa água em vinho, e o melhor vinho que você já experimentou na tua vida. Porque a marca de Jesus é deixar o melhor para o final. Você não está velho demais, meu amigo. O Senhor ainda tem tempo de transformar essa água em vinho. O tempo ainda não passou para você, minha irmã. Ele ainda tem tempo de transformar essa água em vinho. O texto vai dizer que os servos não sabiam. O texto não diz quando, em que momento Jesus transformou a água em vinho, porque Jesus não tocou na água. Jesus não colocou a sua mão e fez uma oração. Jesus não disse uma palavra para a água. Jesus não fez nada. Ele apenas liberou uma instrução, e debaixo da instrução cumprida à risca pelos servos, o final do processo foi vinho da melhor qualidade. São aqueles milagres que a gente não sabe nem quando começou. São aqueles 10 leprosos que ouviram uma instrução de Jesus dizendo: vão até o templo, se apresentem ao sacerdote, ofereçam lá o sacrifício pela cura de vocês. E eles foram pelo caminho e andando, obedecendo, de repente perceberam: a gente está curado. Obedecendo, perceberam: a lepra não está mais em nós, a doença não está mais em nós. Obedecendo, perceberam: um grande milagre aconteceu. Existem milagres a caminho da tua casa que já estão em curso, você só não percebeu, mas eles já estão acontecendo. Existem talhas sendo cheias nessa noite, você ainda não percebeu, mas elas já estão até a tampa, daqui a pouco é água em vinho. Aleluia. Eu quero pedir perdão aos irmãos, eu li um texto e
e não consegui entrar no texto. Se Deus permitir, em uma outra oportunidade, na quarta, no outro domingo, eu vou abordar esse tema. Eu estou na introdução dessa mensagem, mas o Espírito Santo me inclina agora a nós orarmos juntos, debaixo dessa fé. Você que aqui chegou e precisa que áreas vazias da sua vida sejam preenchidas. Você que aqui chegou e está dizendo: pastor, eu tenho sede. E essa sede eu já tentei matar com muita coisa. Já tentei matar com relacionamentos que não agradam a Deus. Já tentei matar com bebidas, com festas. Eu já tentei saciar essa sede com tudo que o mundo pode oferecer, mas essa sede só aumenta. Hoje diante de nós está aquele que estava diante da mulher no poço de Samaria. Aquele Jesus que disse: mulher, se você beber da água que eu te der, do teu interior vai jorrar uma fonte de vida eterna. Se você beber da água natural, você voltará aqui, continuará tendo sede, mas se você beber da água que eu te der, você nunca mais terá sede. Essa é a noite de nós bebermos dessa água de Jesus, a água viva. Você que, quem sabe, viveu períodos até aqui com muita fome. Uma fome que o mundo não pôde saciar. Uma fome que você tentou tampar com a sua carreira, e hoje você é o que você sempre sonhou, mas ainda existe um vazio aí, um espaço, uma fome. A palavra do Senhor nos ensina: aquele que tiver fome, venha a mim e coma. Aquele que tiver sede, venha a mim e beba. É de graça, é água, é vida. Foi Ele quem disse: eu sou o pão vivo que desceu do céu. O pão da terra sacia a fome da carne, mas é o pão vivo que desce do céu, que tampa o buraco da alma. Essa é uma noite de salvação, essa é uma noite de mudança de famílias, essa é uma noite de mudança de mentes, e o Senhor te trouxe aqui para mudar a tua história. Salmo 24 vai dizer: levantai, ó portas, as vossas cabeças. Levantai-vos, ó entradas eternas, e entrará o Rei da Glória. Quem é esse Rei da Glória? O Senhor forte e poderoso nas batalhas. Levantai, ó portas, as vossas cabeças, e entrará o Rei da Glória. Quem é esse Rei da Glória? O Senhor dos exércitos, Ele é o Rei da Glória. Que nessa noite eu e você sejamos essas portas por onde o Senhor Jesus vai entrar. Você é a porta que Jesus vai entrar para salvar toda a tua casa. Você é apenas a porta. Você é a porta pela qual o Senhor vai restaurar o teu casamento, vai restaurar a tua família. Você é a porta por onde o Senhor vai colocar aquela empresa de pé. Você é apenas a porta. Então levante a tua cabeça, levante para o alto. É do alto que vem o socorro, e deixa Jesus entrar.